Amém. Glórias a Deus. Saúdo a todos com a santa e a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém, igreja? Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez, revendo os irmãos. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. A palavra que o pastor trouxe, de introdução desse culto, aleluia, fala exatamente sobre isso. A necessidade de nós, pode sentar um pouquinho, irmãos, de nós estarmos em comunhão, de nós nos reunirmos, aleluias. E eu estive meditando, pastor, enquanto o Senhor falava. O Senhor Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Quando tem show de um cantor, de uma dupla, de uma banda aí famosa, as pessoas gastam horrores para conseguir ingressos, enfrentam filas, dormem na chuva. Numa chuva dessa eles estão lá. Apesar que hoje tem a facilidade de comprar pela internet, mas nem sempre a pessoa consegue. E chega o dia, a pessoa vai correndo o risco até de ser pisoteada. Sendo que tem tudo, as músicas na internet, aí em todas as plataformas aí. Aí você pergunta, por que você fez esse sacrifício todo de ir assistir esse show? Ele fala, porque ao vivo é melhor. E eles estão certos, irmão, ao vivo é melhor. Na igreja é melhor, aleluias. Não se compara, é claro que nós temos que ter o nosso secreto ali com Deus. Mas estar reunido na igreja, irmão, não tem nada incomparável. É uma pequitita demonstração do céu. Se a gente não aprender a viver em comunhão aqui, como é que nós vamos para lá? Lá a gente vai ter que aguentar um ao outro por toda a eternidade, não é só por alguns anos não, amém? Glórias a Deus. Então vamos aí para a palavra. Aleluia, Jesus. O tema aí que foi passado, das 10 virgens. É forte esse tema, viu? Aleluias. Quem não está bem firmado na base, não aguenta essa palavra não, viu, irmãos? Aleluia, Jesus. Mateus, capítulo 25. Glórias a Deus. Eu sempre admirei assim o pastor William, a pastora Nilma. Deus sempre dá campanha para eles assim com esses temas fortes. Porque hoje em dia é só Deus vai dar, Deus vai fazer, Deus vai... E cadê a santidade? Cadê o renovo? Cadê a comunhão? Cadê o despertamento? Aleluia, Jesus. É bom dizer Deus vai dar, Deus está fazendo isso e aquilo. É ótimo. Mas tem umas coisas que a gente não pode deixar, aleluias, de falar sobre elas não, porque como o pastor disse, são elas que nos conduzem à salvação. Aleluia, Jesus. Mateus 25, todos acharam? Na minha está escrito assim, o sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes
responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Podeis assentar, glorificando, exaltando o Rei da Glória. Aleluias, aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluias, glórias a Deus. Santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Irmãos, como eu falei, esta palavra ela é muito forte. É uma palavra que a gente lê, aleluias, e a gente até treme assim um pouquinho na base. Porque é impossível você ler esta mensagem. É impossível você fazer algum comentário sobre ela. É impossível você ministrar esta palavra sem falar de 3 coisas: a volta de Cristo, a vigilância e a salvação. E é o que o Senhor Jesus ele chama a atenção aqui nesta parábola, sobre a vinda dele, sobre a necessidade da igreja estar vigilante, da igreja estar atenta. Aleluias. Esse louvor que os irmãos louvaram é maravilhoso. É a palavra cantada. Onde estão os teus talentos? Quantos já enterraram os talentos? Irmãos, para nós entendermos esta mensagem, a gente precisa entender um pouquinho do contexto, a gente precisa voltar um pouquinho, aleluia, lá no capítulo 24, quando o Senhor Jesus está ali falando aos seus discípulos, e eles pedem: Senhor, diz-nos quando sucederão estas coisas essas, a vinda dele, o fim dos tempos. E qual o sinal da tua vinda? E você acha que Jesus respondeu essa curiosidade dos discípulos? Aí eu já começo a tirar a primeira lição, irmãos. Nem sempre nós vamos ter todas as respostas. Jesus não respondeu: olha, vai ser tal tempo, vai ser tal dia, tal hora. Mas ao contrário, Jesus chama a atenção. Jesus fala ali uma série de coisas, levando tudo para este ponto alto: a vinda dele, a vigilância da igreja, a necessidade da igreja estar atenta. Aleluias. E aqui no 25 ele fala que o reino dos céus, existe um reino. Existe um reino que eu e você, aleluia, estamos batalhando para chegar lá. E o Senhor Jesus, certa vez, ele disse: olha, o reino dos céus é tomado à força. Tem gente que se choca, mas tomada à força. Mas Jesus não já pagou o preço lá no Calvário? Sim, pagou. Irmãos, mas para a gente só entender aqui um pouquinho mais, você lembra de Canaã, a Canaã terrestre aqui que Deus prometeu para os israelitas? A terra já era deles, era uma promessa. Deus diz: olha, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Agora raciocina comigo. Foi fácil eles se apossarem dela?
De maneira alguma. Ou seja, o reino dos céus é nosso. Jesus conquistou para nós. Só que, como o pastor William já disse aqui no início, é necessário nós fazermos esforço, irmão, para entrar lá. A bênção é nossa, mas nós temos que nos esforçar. Como foi dito, as obras não compram a entrada para lá, mas encaminham para lá. As boas ações não garantem, mas encaminha, tudo leva para esse caminho. Aleluias. Então Jesus chama aqui a atenção. Olha, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. E sabe de uma coisa? Existem muitas contradições nesta parábola. Contradições de interpretação, não na parábola. Eu falo de interpretação. Sabe por quê? Porque que em nenhum momento essas virgens são chamadas de noiva. Em nenhum momento elas são chamadas de noiva. Elas são chamadas de virgens. Quando se fala de virgindade, irmãos, o que é que vem à nossa mente? Algo que é santo, algo que é puro, algo que é intocado. Aleluias. E é interessante, porque apesar delas não serem chamadas de noiva, mas aqui Jesus está falando para a igreja. Jesus está falando com a igreja. Aleluias. E ele divide. E quando eu falo igreja, não estou me referindo a ministério, a congregação. Eu estou falando ao povo de Deus. Aleluias. Que como o pastor William disse, eu estou que repito as palavras do pastor William, é porque foi tão forte, né? Como ele falou, aleluia, nós só somos igreja reunidos, nós só somos igreja em coletividade. Individualmente nós somos só o templo, quer dizer, não é que é só, não é que é pouco, mas nós somos templo do Espírito Santo, nós somos um adorador individual, ou seja, um lobo solitário. Conhece aquele ditado? Uma andorinha só não faz verão. Às vezes você lê a palavra em casa, você ouve oração em casa, você ouve ministração em casa, aleluia, você até ora em casa, mas se não congregar, irmãos, a tendência é a fé ir minguando. Porque é na igreja que a gente recebe este renovo. Aleluias. Glórias a Deus. Então ele diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Que tomando as suas lâmpadas saíram para onde, irmãos? Para se encontrar com o noivo. Ei, você e eu temos esse encontro marcado, aleluias. Nós temos esse encontro marcado, aleluia. Mas para nós chegarmos até lá, nós temos que ter, aleluia, as nossas lamparinas. Nós precisamos ter a lamparina. A lamparina é algo que clareia, que ilumina, aleluias. Só que a lamparina, para ela funcionar, ela precisa de um combustível. Assim como as lâmpadas elétricas precisam da eletricidade, uma lamparina, um candeeiro, eu sei que os mais jovens talvez nem conheçam, né? Mas ele precisa de um combustível. Aleluias. E o nosso combustível aqui que vai fazer a nossa lâmpada ficar acesa é o Espírito Santo de Deus. É a comunhão com Deus, aleluias. Se nós pararmos de buscar a nossa lamparina, ela pode se apagar, irmãos. Porque sem combustível, como é que ela vai permanecer acesa? Aleluias. E diz aqui que elas foram as 10 ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes.
A prudência, irmãos, é uma virtude, aleluias, que faz você se desviar do mal. A prudência é uma pessoa que prudente, é uma pessoa que tem juízo, é uma pessoa que respeita as leis, que respeita as regras. Por exemplo, às vezes você está dirigindo, aí tem uma placa, pista em obras, dirija com prudência. O que é que você tem que fazer? Redobrar a atenção, diminuir a velocidade. Pode ter pedras, pode ter buracos, pode ter um desvio, enfim, pode ter uma série de coisas. O doido não, diz, não, eu sou o bambambam, o meu carrão é potente, eu vou que vou. Então a prudência é isso, ela nos protege. Aleluias. Não é medo, irmãos. É zelo, é capacidade de se desviar do mal, é juízo. Aleluias. Então diz que 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Glórias a Deus. Então Jesus divide a igreja em 2 grupos. Tem os prudentes e tem os loucos. Aí você pode dizer, mas Jesus escolheu os loucos para ser a igreja dele. Aqui não está falando de uma loucura mental, não é uma doença mental. Essa loucura que ele está se referindo aqui é exatamente a loucura espiritual. E tem muito, irmãos, nesses últimos dias. E infelizmente vai ter mais. Tem muito louco espiritual. Não é aquele louco por Jesus. É aquele louco, aleluias, que parou com algumas coisas. As loucas, tomando as suas lâmpadas. Veja que elas tinham lâmpada. Elas tinham as lâmpadas. Mas não levaram o azeite. Está vendo aqui onde é que estava a loucura? Elas levaram as lâmpadas, mas não levaram o azeite. Ou seja, é aquela pessoa, o louco espiritual, é aquela pessoa que até frequenta a igreja, mas não se preocupa mais em orar, não se preocupa mais em consagrar sua vida, não se preocupa mais em ter comunhão com Deus, em ter intimidade com Deus, em buscar o Espírito Santo para a sua vida. É aquela pessoa que está enganando a si mesmo, irmão. Está enganando a si mesmo, porque a Deus não engana. É aquele crente nominal, aquele crente só de nome. Aleluia, porque comunhão com Deus já deixou de ter faz tempo. Os talentos que Deus deu já enterrou. Então essa pessoa fica vazia, ela fica sem azeite nas suas lamparinas. E muitas dessas pessoas, irmãos, elas têm um conceito assim: o pastor ora por mim, a pastora ora por mim, afinal de contas é a obrigação deles. Eu não preciso ir a todos os cultos, o pastor e a pastora que vá, que é a obrigação deles. A minha mãe busca por mim, meu pai busca por mim, meu filho busca por mim, minha esposa ora por mim, paga ali um preço de oração por mim, meu esposo ora por mim. Então está tudo bem comigo. Ei, irmão, não está não, aleluias. O pastor ora, a pastora ora, o pai, a mãe, o filho, seja lá quem for. Mas se eu não fizer a minha parte, aleluia, sabe quem vai ter azeite na botija? Aquele que orou por mim. Eu vou ser abençoado, vou, pela misericórdia de Deus. Que Deus ouve a oração dos servos dele que intercederam por mim. Só que eu não vou ter azeite na botija. Eu tenho que fazer a minha busca pessoal por esse azeite.
de antigamente. E antigamente que eu falo, né, lá em 1900, antigamente não, irmãos, é alguns anos atrás, há poucos anos atrás. A igreja pegava fogo, irmãos. Quando se cantava um corinho, você só via gente dando lugar ali para Deus. E eu não estou falando de pular, não estou falando dessas coisas não. Eu estou falando da pessoa ser batizada com o Espírito Santo, da pessoa ser renovada, da pessoa ter a sua fé avivada. A igreja estremecia de tanto glória a Deus e aleluias. Aí você diz, ai irmão, mas a coisa mudou. Eu sei que algumas coisas mudaram. Mas sabe o que é que a Bíblia me diz? A minha Bíblia, a tua Bíblia também diz a mesma coisa sobre o nosso Deus. Que Ele nunca mudou e nunca mudará. Então por que que a adoração tem que mudar? E eu não estou falando de mudança que é boa não, irmãos. Olha os equipamentos eletrônicos, que maravilha. Até quem não sabe cantar como eu, se arrisca a cantar um hino com playback, porque está a letra lá, a hora de entrar. Antigamente não, irmão, você tinha que decorar. Botava um CD ali, ou então aquela fita que ia e vinha, aquela luta. Para a gente saber a entrada, a hora que tinha que entrar, a hora que tinha que parar. Ó, sacrifício! Hoje não, está tudo lá. Então são mudanças boas. Mas tem coisa, irmão, que não pode mudar. Por exemplo, eu não posso parar de dar glória a Deus e aleluia, porque isso faz parte da adoração. Eu não posso parar de orar, eu não posso parar de congregar, eu não posso parar de buscar, aleluia, um renovo do Espírito Santo para a minha vida. E isso tem que ser feito diariamente, para que a nossa lamparina não se apague, irmãos. Aleluia. Jesus deu todas as ferramentas para nós. Vocês acham que servir a Deus aqui é difícil? Experimente servir na chácara igual eu fui. Aí tu vai ver o que é dificuldade. É difícil, irmãos, é espinhoso. Aleluias. Mas em compensação você vê Deus operar de uma tal maneira que você se surpreende. Aleluias. E aqui com toda facilidade tem muita gente que fica botando dificuldade, arrumando desculpa para si mesmo, para não vir para a igreja. Ah, eu ouço a pregação em casa, pela internet, pelo rádio, pela televisão, sei lá o que. Sim, beleza, não tem nada de errado nisso. Mas nada, como eu falei no início, se compara a estarmos na igreja. Quem está perto do fogo, irmão, se esquenta, não é verdade? Quem está perto do fogo se esquenta. Então nós temos que estar nesse fogo do Espírito Santo de Deus, aleluia. Então essas 5 virgens loucas, elas não levaram o azeite. E Jesus fala lá no livro de Lucas, ele também ele conta uma parábola semelhante a essa, sobre um homem, que ele chamou de louco também. E aquele homem, aos olhos humanos, ele não tinha nada de louco. Era um homem trabalhador. Era um homem que não esbanjava, não gastava tudo que ganhava. Aleluias. Ele trabalhava tanto que diz o Senhor Jesus ali naquela parábola, está lá em Lucas 12, se não me falha a memória. Teve um certo ano que a terra dele produziu tanto, mas tanto, que ele disse, e agora, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho onde guardar tudo isso. Então ele ficou ali pensando consigo mesmo. Aí ele disse, eu já sei. Eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores e vou armazenar tudo. Aí eu vou dizer para minha alma, olha, alma, agora você pode descansar, agora você pode regozijar.
Agora você pode folgar, porque você tem muito guardado para muitos anos. Jesus disse: seu louco, esta noite mesmo pedirão a tua alma. E o que você fez, para quem vai ficar? Irmãos, como eu falei, é forte. É para a gente tremer na base mesmo, para a gente acordar mesmo. Aleluias. As loucas, tomando as suas lamparinas, não levaram o azeite consigo. Isto é perigosíssimo. A pessoa está vazia do Espírito Santo. Às vezes louva, que é uma maravilha. Conhece a Bíblia, aleluia, tem ela quase toda decorada na cabeça. Mas se tiver vazio do Espírito Santo, sabe o que é que o Senhor Deus diz? Ele diz: ao ímpio eu te digo, está lá em Salmos, o que é que tem tu que recitar os meus mandamentos? Então está só recitando a palavra de Deus. Se não tiver azeite, é um crente vazio. Aleluias. E nós não queremos fazer parte desse grupo em nome de Jesus. Aleluias. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Pastor Willy, lê o versículo 4 aí para ver se está diferente aí na sua Bíblia, por favor. Que às vezes tem uma tradução que a gente... Como é que diz o finalzinho? Com as suas candeias. Então o que é que eu entendo disso? Que elas tinham óleo tanto nas lamparinas quanto na vasilha. Elas tinham uma reserva. Por isso elas são chamadas de prudentes. Porque elas eram prevenidas, preparadas. Quando a gente vai fazer uma viagem, que é a primeira coisa que a gente, quando entra no carro, que a gente olha, como é que está a gasolina, não é? Para ver se o combustível dá para a gente chegar onde a gente quer ir. E a gente tem que ter, aleluia, uma quantia boa, uma reserva boa ali. Porque pode ser que a viagem demore um pouco mais. Então as virgens prudentes, irmãos, eu entendo aqui que elas tanto tinham óleo nas suas lamparinas, como nas suas vasilhas tinha reserva, aleluia, e nós também precisamos ter óleo nas nossas lamparinas, e ainda até aí na reserva, aleluia, enche a tua lamparina nessa noite, enche a tua vasilha de, aleluia, a tua vasilha que tu reserva o teu azeite, aleluia, aproveita para encher nesses 3 meses que estamos trabalhando nessa palavra. Porque, irmão, se não despertar com esta palavra, com esta parábola, eu não sei o que tem que ser feito mais não. Só se Jesus vier de novo e der um sacode em cada um de nós. Aleluias. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lamparinas. Aleluias. Então eu entendo que tinha azeite tanto na lamparina quanto nas vasilhas. Aleluias. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram ou dormiram. Por que elas dormiram? Porque o esposo estava demorando. E é aqui que mora o perigo. Muitos estão dormindo exatamente porque acham que Jesus está demorando demais. Muitos, infelizmente, até já deixaram de acreditar na vinda de Cristo. Porque diz, eu ouço isso desde a minha tataravó e Jesus nunca voltou.
Quando se fala da volta de Cristo, irmãos, nós precisamos entender duas coisas. Jesus virá de duas formas. Tanto para buscar a igreja no arrebatamento, quanto ele volta individual para cada um. Viu o que ele falou para aquele homem lá em Lucas? Louco, essa noite mesmo pedirão a tua alma. E quando eu te digo que isso aqui é para tremer na base, é para tremer mesmo. É para nós pararmos e meditarmos. Se Deus pedir a minha alma hoje, se Deus me chama hoje, como é que está a minha lamparina? Será que tem azeite nela? Aleluias. Muitos acham que Jesus está tardando demais e desistem de esperar. Muitos já estão cansados de esperar. A Bíblia diz que porque o esposo demorou, todas elas cochilaram e acabaram dormindo. Todas. O problema não é dormir. O problema é dormir desprevenido. O problema é dormir sem azeite na lamparina. Glórias a Deus. Porque veja aqui que todas elas dormiram. A espera, irmãos, é longa, a caminhada é longa. É quando a gente passa pela porta estreita. A porta estreita nos conduz para um caminho, que também é estreito. Então a gente tem que trilhar por esse caminho, irmãos, até que Jesus volte, ou até que Ele nos chame individualmente, quando chegar a hora da gente partir, quando terminar nosso prazo aqui na terra. Nós vamos ter que trilhar por esse caminho, e a caminhada é longa. Você, aleluia, às vezes nós vamos ter que pisar em espinho, em pedras. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que para servir a Cristo, irmãos, muitas vezes nós vamos ser considerados o chato da família, a enjoada da família, aquele que fica de fora dos convites. Não estranhe se não te convidarem para certas festinhas da família. Sabe por que isso acontece? Porque eles veem em nós algo diferente. Sabe que a gente não se senta na roda dos escarnecedores. Sabe que a gente não dá risada de piadas. Aleluia. Sabe que a gente não se alegra em ouvir palavras indecentes. Então às vezes nós somos excluídos. Mas enquanto nós somos excluídos aqui na terra, por amor ao reino de Deus, por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, sabe o que acontece? A Bíblia diz que o nosso nome brilha lá no céu como estrela, como astros, aleluias. Glórias a Deus. Tem uma festa maior, irmãos, esperando por nós. As bodas do Cordeiro. Nós estamos nos preparando para esta festa. Se a gente ficar de fora de alguns convites aqui na terra, tá tudo bem. O importante é nós entrarmos para as bodas do Cordeiro. E para isso, nós temos que ter a lamparina, mas ela tem que estar cheia de azeite e ainda ter reserva. Por que você acha que Deus acrescentou 15 anos de vida para Ezequias, quando ele ouve uma sentença de morte do próprio Deus? Põe a tua casa em ordem. Não foi o médico que falou, não. Quando o médico fala já é terrível. Imagina quando o próprio Deus fala. Põe a tua casa em ordem, porque tu vais morrer. Era para ele ter jogado a toalha, né? Mas não, aquele homem tinha reserva. A Bíblia diz que ele andou, aleluia, com dignidade diante de Deus. Aí quando ele ouve essa sentença, ele doente, ele muito enfermo, a Bíblia diz que ele vira para a parede e começa a falar com Deus. Senhor, lembra que eu andei com integridade na tua presença. Senhor, lembra que quando eu estava bom eu fiz tudo o que eu pude.
Lá em Eclesiastes diz: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Que a pessoa vai olhar para trás e vai dizer: não tenho contentamento nos meus anos. O que é que eu fiz da minha vida? Eu tive tanta oportunidade de servir a Deus. Mas quando a pessoa serve a Deus, a Bíblia diz que Deus sustenta no leito da enfermidade e ela parte em paz. Glória a Deus. Salmo 41 fala que Deus cuida da pessoa no leito ali da morte. E essa pessoa parte em paz. Aleluia, Jesus. Todas elas adormeceram, mas à meia-noite... Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. É normal alguém ir a uma festa de casamento à meia-noite? Não é. À meia-noite é culto de virada do ano, não é? É Natal. Mas casamento geralmente é mais cedo. Ninguém chega à meia-noite para uma festa de casamento. Mas o noivo, ele só chega à meia-noite. E olha que o noivo tem que ser o primeiro a chegar, não é? A noiva é que atrasa. Tô rindo aí, cara, irmão. É desse jeito. O noivo que espere até a noiva se aprontar. Mas aqui foi o contrário. É elas que tinham que esperar pelo noivo. A igreja que tem que esperar por Jesus. Aleluias. À meia-noite alguém anuncia: o noivo está chegando, o esposo está chegando. Aleluias. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Todas elas acordaram. Veja que as loucas também acordaram. Quando elas ouvem esse anúncio, todas elas acordaram. Os loucos espirituais vão acordar, irmãos. Quando a trombeta soar, quando Jesus chamar, todos vão acordar. Mas a lamparina delas estava apagada. Quando elas viram que não tinha azeite para acender, as outras já trataram logo de acender suas lamparinas. Empresta um pouquinho aí do teu azeite para nós. Empresta um pouquinho aí do teu azeite, que as nossas lamparinas se apagaram. O noivo demorou demais. Tá bom, toma aqui um pouquinho do meu, um pouquinho da outra lá. Não, nada disso. Elas disseram: não, pode faltar para nós também. Vão comprar para vocês. O que é que nós entendemos com isso, irmãos? Que a salvação é individual. Aleluia. Não vai ficar pensando que pode pegar carona na salvação do pai, da mãe, do irmão, do pastor, seja lá de quem for. Não vai. A salvação é individual. A Bíblia diz que cada um vai dar conta de si mesmo para Deus. Cada um vai dar conta de si mesmo para Deus. Mas a Bíblia não diz que o pastor vai entregar a igreja. Vai entregar uma igreja prudente. Aqueles que têm azeite na lamparina. Aleluias. Glórias a Deus. Então cada um tem que batalhar para alcançar a sua salvação, para ter, aleluia, unção do Espírito Santo de Deus. Irmão, a gente tem que sair de casa já orando: Senhor, eu vou ao culto hoje, eu vou à igreja, mas eu não quero sair da mesma maneira. Eu quero sair renovado, eu quero sair cheio da Tua presença, eu quero sair cheio do Teu Espírito Santo.
Quantas pessoas, irmão, já não abrem mais a boca para dar um glória a Deus? Às vezes fica preocupado com o que o outro vai pensar. Deixa que pensem o que quiserem. Aleluia, teu negócio é com Deus. Nosso negócio é com Deus. Aleluia. Nós queremos é nos encher do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que a gente tem que se esvaziar da gente mesmo. Deixar de lado a nossa timidez. Deixar de lado, aleluia, todo embaraço dessa vida. Aleluia, para nós podermos ter uma comunhão mais profunda com Deus. Assim as nossas lamparinas vão estar sempre acesas. Aleluia. Porque elas dizem, elas não emprestaram dela não, irmãos. A unção do irmão é dele, a sua é sua, a minha é minha, aleluia. Cada um tem que se esforçar para alcançar. Pastora Nilma, faz tanto tempo, não sei se vocês têm sido abençoados de ver nesses últimos dias, gente ser batizado com o Espírito Santo. Eu faz um bom tempo que eu não vejo. Faz um bom tempo que eu não vejo. Era tão lindo de se ver, irmãos, era tão lindo. Mas hoje, aleluias, eu não sei o que está acontecendo com a igreja. Nós temos que despertar mais, igreja. Essa palavra é de despertamento para todos nós. Aleluias. O noivo vai chegar num horário improvável. A meia-noite não era o horário provável para ir a uma festa de casamento. Ou seja, o Senhor Jesus vai voltar num dia, num horário, num mês, num ano. Aleluia, em que muitos vão estar desapercebidos. Por isso que eu e você temos que estar preparados, viver cada dia como se fosse o último. Eu vou me preparar hoje, porque pode ser que Jesus volte ainda hoje. E não deixar para amanhã. O que é que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 3, tem um versículo lá que diz assim, se ouvires a voz do Espírito Santo no dia chamado hoje, não endureçais o vosso coração. É no dia chamado hoje, não é amanhã. Nem é ontem, porque o ontem já passou. O amanhã pertence a Deus. É no dia chamado hoje, irmão. É hoje que nós estamos tendo a oportunidade de glorificar a Deus, de encher as nossas lamparinas. Aleluias. Aí vem o esposo sair ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram. Todas se levantaram. E prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Que coisa triste, né, irmãos? Que coisa triste para um cristão, que às vezes já foi tão usado por Deus, que às vezes já foi até exemplo para outros irmãos. Agora a lamparina se apagou. Parou de buscar o azeite, aleluias. Glórias a Deus. Então as prudentes disseram para elas: não vamos emprestar não, vão aos que vendem. Ou seja, tem um lugar de se buscar o azeite. Tem um lugar de buscar o azeite. Esse lugar é Jesus Cristo. Esse lugar é a igreja. Esse lugar é joelho no chão. Este lugar é comunhão com Deus. Este lugar é leitura da palavra. Esse lugar é obediência à palavra de Deus. E elas foram comprar o azeite. Só que enquanto elas foram, o noivo, aleluias, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram. Entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Aí não tem como você ler isso aqui, você meditar nisso aqui, e a gente não volta lá para Gênesis. Noé, o velho Noé, pregou tantos
tantos anos, que o mundo ia se acabar com o dilúvio. Alguém deu crédito? Não. Só que quando eles entraram na arca, quando começa a chover, aí o povo bate na porta pedindo para ele abrir. Mas era tarde. Ele não podia abrir, porque a Bíblia diz que a porta foi fechada por fora. Foi o próprio Deus quem fechou. Ele não podia abrir. Aleluias. Não podia. Vai ser a mesma coisa. Jesus disse que vai ser igualzinho nos dias de Noé, a vinda dele. Aleluias. Então fechou-se a porta. Quando a porta fecha, aí já era. Ou seja, irmão, quando Jesus voltar, ou quando Ele chamar a cada um de nós individualmente, irmão, não vai ter tempo. Alguns ainda têm, por motivo da morte, às vezes ainda tem tempo de se arrepender, de pedir perdão, de perdoar, mas outros não. Mas quando Jesus voltar, aleluias, não, quando Ele voltar coletivamente para a igreja, não vai ter tempo. Não vai ter tempo de pedir perdão. Não vai ter tempo para perdoar. Não vai ter tempo para dizer: Jesus, espera aí um pouquinho, que eu vou ali pedir para o pastor orar por mim, que eu quero me reconciliar. Não vai ter mais tempo, irmão. O tempo Ele está nos dando agora. Ele está nos dando hoje. Quando Ele voltar, não vai dar tempo para nada. Ele mesmo disse que vai ser num abrir e fechar de olhos. Você vê com que velocidade a gente pisca, não é? É muito rápido. E Ele disse que vai ser assim. Então não vai ter tempo para nada. Não vai ter tempo para arrepender de mais nada. Quem arrependeu, arrependeu. Quem não arrependeu, aí só Ele sabe o que vai fazer com essa pessoa. Porque não vai ter tempo. Porque Ele está dando tempo agora. Está dando tanto tempo que muita gente já cansou de esperar. Aleluias. Achando que Ele não vai voltar. Mas é só observar, não precisa ser nenhum especialista na palavra de Deus. Não precisa ser nenhum especialista em economia mundial. Não precisa ser nenhum especialista em meteorologia para saber, aleluia, que está tendo uma grande mudança no mundo, na terra, aleluias. O que é isso, irmãos? São os sinais da vinda de Cristo. Mas muitos estão desapercebidos. Aleluias. E fechou-se a porta. Depois que a porta fecha, aí acabou. Aleluias. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Lá em Mateus 7, 21 fala que nem todo o que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O Senhor Jesus disse essas palavras. Então, Senhor, quem é que vai entrar no reino dos céus? Ele disse: é aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Só dizer Senhor, Senhor não basta. A santidade, irmãos, ela é importantíssima para nós entrarmos no céu. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas santidade sem unção também não resolve o problema. Porque veja que todas elas eram virgens. Tinha santidade. Mas só 5 tinham azeite. As outras 5 estavam com as lamparinas vazias. É aquela pessoa que diz... Lá vai eu de novo, pastor William. Estou plagiando aqui o pastor nessa noite. É que o que ele falou tem tudo a ver, né? É aquela pessoa que fica em casa: eu estou adorando a Deus em casa. Eu estou buscando a Deus em casa. Eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo. Eu estou uma beleza. Estou a mil maravilha. E não se dá conta que a lamparina está vazia, que não tem mais azeite. Já teve um dia, mas secou, irmãos, porque parou de buscar, parou de ter comunhão.
parou de congregar. Aleluias. Dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Em outra passagem ele diz que vai ter choro, pranto, ranger de dentes quando a porta se fechar. E ele respondendo disse-lhe: em verdade vos digo, não vos conheço. Ô irmãos, que palavra triste para a pessoa ouvir do Senhor Jesus. Que palavra triste: eu não te conheço. Aqui na terra, irmãos, às vezes a gente passa assim quase que invisível. Pouquíssimas pessoas nos conhecem. Pouquíssimas pessoas sabem da nossa existência. Aleluias. Mas é bom saber que lá no céu nosso nome está brilhando. É bom saber que Jesus Cristo diz: eu te conheço antes de tu ser formado no ventre da tua mãe. Eu te chamo pelo teu nome. Isso é maravilhoso. Mas ouvir o Senhor Jesus dizer: eu não te conheço, é doído. É doído, irmãos. Aleluias. Glórias a Deus. E ele finaliza dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, se nós não sabemos o dia, nem a hora, nem o mês, nem o ano, o que é que nós temos que fazer? Como eu disse no início, viver cada dia como se fosse o último. Eu vou vigiar. Isso aqui vai fazer eu perder minha comunhão com Deus? Então eu não quero que Jesus possa voltar ainda hoje. E eu quero que Ele diga: eu te conheço. Vinde bendito do meu Pai. Vinde para as bodas do Cordeiro. Aleluias. Eu não quero ouvir aquela triste frase do Senhor Jesus: não te conheço. Então, irmãos, nós temos que estar vigilante. A igreja tem que vigiar. Toda vigilância ainda é pouco. Aleluias. Porque Jesus está voltando. E nós não sabemos o dia nem a hora. Nós não sabemos quando vai ser. Aleluias. Veja que Ele chegou num horário pouco provável para alguém ir a uma festa de casamento. O que isso quer dizer? Que Ele vai pegar muitos de surpresa. E o tempo de nós nos prepararmos é agora, é hoje, é já. É nesse instante. Amém? A igreja pode se colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração. Aleluia, juntamente com a igreja. Irmão, nessa oração, nós vamos pedir somente uma única coisa. Esquece todo o resto. Vamos pedir ao Senhor que encha a nossa lamparina. Ah, irmão, mas minha lamparina já está cheia. Encha cada vez mais. Quanto mais nós pudermos, aleluia, adquirir desse azeite, melhor para nós. Santíssimo Deus, Pai amado, Pai querido. Oh meu Deus, nós te agradecemos por essa palavra, meu Pai, que trouxe um despertamento para nossas almas, Senhor. Pai, nessa hora, meu Deus, firmado nessa palavra, meu Deus, eu quero, meu Deus amado, pedir, meu Deus, ao Senhor, meu Deus amado, juntamente com a tua igreja, que o Senhor, meu Deus amado, oh Senhor, nos dê força e graça para nós estarmos, meu Deus, sempre com as nossas lamparinas cheias, para nós termos comunhão com o Senhor, nós estamos cheios do Teu Espírito Santo. Meu Deus, não retira de nós o Teu Espírito, Senhor, para que a nossa lamparina, ela esteja sempre acesa, Senhor. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Pai, nos enche nessa noite, derrama aí a Tua unção, Senhor, derrama a Tua unção sobre nós, ó Pai, nós precisamos dela, Senhor. Ah, meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, nós precisamos dessa unção, nós precisamos desse azeite santo, meu Pai. Oh meu Deus, o Senhor disse que nós somos a luz do mundo, mas para nós iluminarmos, meu Deus, nós sermos luz
nessa escuridão. A nossa lamparina tem que estar acesa. E para ela estar acesa, nós temos que estar cheio do Teu Espírito Santo. Oh, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, nós já Te agradecemos, porque nós cremos que estamos renovados nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas bem gostosa para Jesus. E eu quero aqui mais uma vez agradecer esse convite tão maravilhoso. Para mim é muito, muito maravilhoso vir aqui. Eu amo estar aqui com os irmãos. Tenho um amor imenso por esse casal, por essa igreja toda. Aleluia, Jesus. Que sempre me receberam tão bem. Tão bem. Que o Senhor possa nos proporcionar outros encontros. Eu agradeço a Deus, agradeço aos pastores, agradeço a cada um dos irmãos. Amém?